Bom dia, bem-vindos a mais um Repensamentos, conversas sobre o mundo pós-pandemia. A conversadora de hoje é licenciada em Geografia pela Clássica e tem diploma de Estudos Avançados em Território, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova. É formadora certificada tanto pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua como pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Foi professora do ensino secundário entre 82 e 2000, tendo dinamizado na escola diversos projetos e núcleos de ambiente. Durante esse período, foi também autora de programas e de livros didáticos para o ensino secundário. Esteve depois no Departamento de Promoção e Cidadania Ambiental da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente. Desde 2000, já vai em 20 anos, que coordena programas de educação ambiental para a sustentabilidade na ABAI, a Associação Bandeira Azul da Europa, como as ecoescolas, são 1920 escolas este ano pelo país inteiro, os Jovens Repórteres para o Ambiente, que é um subprograma das ecoescolas, o Eco 21, um projeto dedicado a municípios de que ela própria é autora, e o Eco Freguesias 21, programa que foi premiado no concurso de Ideias Verdes do Jornal Expresso em 2009 já. Recebeu também um prémio no Tour de Femme de 2013 e, na minha opinião, merecia ainda muitos mais. Bom dia, Margarida Gomes. Olá, muito bom dia. Não me enganei em nada, não? Sim, é um resumo, sim. Pronto. Sempre complicado. Mesmo resumido, já vai. Estás a comemorar os 20 anos na ABAI este ano. É verdade, e quem diria logo um 2020 tão estranho, não é? Mas sim, eram 20 anos. Eu dizia que este ano ia ser o grande evento, porque tínhamos aqui um grande evento para a Altice Arena, a maior sala do país. Onde nós íamos estar. Coincidia com os 20 anos, mas esta pandemia apanhou-nos a todos na curva, digamos assim, e temos de repensar tudo isto, não é? Sim, se calhar vai ter que ser um evento híbrido, uma coisa assim, mas pronto, ainda temos tempo, até 28 de setembro ainda há algum tempo. Sendo que eu sei que uma coisa para 5.000 crianças requer muita preparação, não é? Sim, nós demoramos no mínimo 3 meses, porque não é só fazer um espetáculo, tem a ver com a avaliação de todo o ano letivo, portanto, e aquilo é a entrega de resultados, portanto, cada escola é avaliada, analisada e depois trabalhar também a forma como é apresentada, esses resultados. Os parceiros, envolve sempre muitos parceiros, na Ecomostra, mais de 80 entidades, entre escolas, associações, todos os nossos parceiros estão connosco. Toda essa logística, neste contexto, é de facto complicada, mas nós vamos repensar, como temos estado a repensar tudo desde que começámos este formato de teletrabalho, e é preciso ser criativo e resiliente, não é? Eu acho que é o mais importante. Olha, mesmo a propósito, e antes depois de pedir para nos explicares mais detalhadamente o que é a ABAI, as ecoescolas e esses programas e o ponto de situação deles, quero te perguntar mesmo pessoalmente como é que tens estado a viver esta fase de confinamento, que agora já estamos a sair, mais ou menos, mas pronto, como é que foi este mês e meio, estes 2 meses? É assim, pessoalmente tem sido muito ocupado pelo trabalho, o que tem algumas vantagens, porque mantém algumas rotinas. Nós temos trabalhado em termos de equipa, eu trabalho com uma equipa de várias pessoas, 7, 8 nos vários programas. Curiosamente, este online até nos aproxima, porque estamos todos numa sala o dia inteiro, assim, uma sala destas, numa conta que temos e portanto, desligamos de vez em quando para reuniões, mas há ali muita interajuda e até troca de ideias que antes cada um na sua secretária, no seu cantinho, nem sempre acontecia. E, de facto, o trabalho ocupou uma enorme parte porque tivemos que reformular todos os projetos e, portanto, isso logo no 13 de março, que foi quando recolhemos, sexta-feira 13, acho que vai ser inolvidável. Começámos logo a fazer as adaptações. Nós não queríamos deixar de apoiar as escolas, também as autarquias, temos trabalhado muito com ambos os grupos. E então, claro que houve que repensar tudo, é importante recompensar quem trabalha, porque é uma das bases do programa Ecoescolas, é reconhecer, e por isso é preciso avaliar, é preciso evidências, todo esse trabalho foi ajustado. Depois toda uma outra área de ajustes teve a ver com lançar atividades para serem desenvolvidas em família, né? Portanto, adaptámos muitos projetos que tínhamos, outros
Foram criados novos em alternativa, alguns tiveram que ser fechados, porque, sei lá, a horta na escola, é óbvio que não íamos continuar com isso, não é? Ou a Rota pelo Clima, que era uma atividade muito interessante que tínhamos planeada, esperemos para o ano, que implica a mobilidade sustentável, portanto, de escola em escola também não era viável, mas pronto, por exemplo, em vez da horta na escola, lança-se um desafio, acompanha o crescimento de uma planta e reporta, portanto, dentro dos meus as reuniões não param. Sim, caíste, mas já voltaste. Estava a dizer que substituíram a horta por acompanha o crescimento de uma planta, não é? Sim, nós, portanto, adaptámos uma série de projetos, porque uns tiveram que ser cancelados, muitos têm parceiros também envolvidos, outros tiveram que ser adaptados e outros foram ainda novos, no sentido de ser uma coisa mais simples, para ser feito com o acompanhamento remoto dos professores, mas com o apoio direto das famílias, o que é uma vertente do Ecoescolas. Portanto, de facto, o Ecoescolas pretende sair da escola e, portanto, ir para a comunidade. Aqui, de certa maneira, é uma oportunidade, embora numa altura em que toda a gente teve que se adaptar muito rápido e esteve ali 15 dias, mais ou menos, sem saber como, não é? Os professores nem todos mexiam bem em tecnologias, dar aulas à distância, etc, etc. Mas achámos que precisamente por isso era também nossa obrigação apoiar as escolas, propondo-lhe atividades já pensadas que põem em prática os mesmos princípios de educação para a sustentabilidade e lançados às famílias. Estava-te a dar o exemplo de acompanhar o crescimento de uma planta, sei lá, construir um comedor para chamar a ave à janela. No Dia da Terra fizemos uma coisa muito interessante, que foi desafiar as famílias a assumirem um conjunto de compromissos pela terra. Portanto, tínhamos uma lista de uns 12 compromissos e mais uma ainda, um em aberto, e eles tinham que escolher aquilo que se comprometem realmente a fazer. Tivemos mais de 5.000 respostas, foi extraordinária a adesão. E pronto, temos trabalhado um pouco assim. Temos uma atividade que já se tornou hábito, que é aqui ao sábado agora, às 5 da tarde, um quiz online, portanto, também com o apoio de um parceiro que nos permite dar agora um pequenino prémio aos vencedores, mas basicamente é o jogo e tem trazido muitos jogadores. O último teve 1.000 jogadores a jogar em direto. Agora estamos a alternar os temas, fica o desafio. Se quiseres propor um quiz de mobilidade, ainda podemos encaixá-lo. Está aceito, já está aceito. O próximo vai ser água, o último foi biodiversidade. Portanto... Também costumo meter bastante. E pronto, então para te dizer, o meu tempo de confinamento tem sido, digamos, 80% de trabalho, ainda mais que antes, porque para além de já ser muito, e referiste de facto, eu trabalho com 4 programas, 2 com escolas e 2 com autarquias. Claro que não estou sozinha, mas pronto, é importante coordenarmos e isso também é um trabalho intenso. Para além disso, foi todo este reajuste, esta readaptação. E pronto, e tento parar aos fins de semana, ao final do dia. Estou com família em casa, a minha mãe tem mais de 80 anos, portanto também tenho todas essas situações para resolver. E pronto, e tentamos manter as rotinas, não ficar muito loucos. Tenho a sorte de morar em Sintra, portanto vou ao meu quintal e vejo um verde espetacular e a serra. E pronto, e vamos tentando ajustar-nos. Vocês, mais uma vez nesta fase, foram um excelente exemplo de como, repensando e recriando as nossas atividades, conseguimos ser, às vezes, até ainda mais produtivos, porque vocês já são um excelente exemplo de uma coisa que, na realidade, nós não é como gostamos muito, que é associar a experimentação, a diversão com a pedagogia, e que é a melhor forma das mensagens passarem, é pôr a mão na massa e de uma forma divertida. E vocês agora nesta fase em que podia-se pensar, pronto, as escolas fecharam, as escolas fecharam, as câmaras estão com 1% das pessoas a trabalhar, as freguesias idem achas, portanto, aquilo vai tudo parar. E não. E vocês conseguiram reinventar-se e conseguiram muito rapidamente, andávamos todos ainda um bocado a viajar na maionese, e vocês, pelos vistos, já estavam a ser bastante produtivos e conseguiram muito rapidamente lançar novos subprogramas, não foi?
para, como este, por exemplo, dos sábados, e é essa, aliás, queria-te fazer essa pergunta, antes de voltarmos um bocadinho atrás, porque quero que expliques um bocadinho de cada um desses programas anteriores, os programas normais, digamos, sem serem confinamento, como é que vocês conseguiram manter esse contacto? Eu sei que vocês têm professores muito ativos e muito proativos, inclusivamente, e que passam a vida atrás de vocês e a pedir mais, e querem mais, e querem mais, mas como é que foi, numa fase tão complicada como esta, conseguirem manter esse contacto e manter as pessoas motivadas para irem fazendo alguma coisa convosco? Foi, curiosamente, bom, temos duas redes, não é? A nível de escolas. O Ecoescolas, onde temos um contacto permanente com os professores e, portanto, eles têm uma expectativa, embora, claro que não trabalham por isso, que é terem no final do ano o reconhecimento do seu trabalho através da Bandeira Verde, que é o tal evento que seria, ainda não foi totalmente desmarcado, mas seria a 28 ou 29 de setembro. E, portanto, nós estávamos na fase de uma avaliação intermédia, fazemos 2 avaliações do programa ao longo do ano, portanto, o Ecoescolas, no fundo, pressupõe que a escola trabalhe o princípio da cidadania focada no ambiente, que elabora um plano de ação para melhorar a qualidade da escola, cumpra determinados temas e cumpra determinados passos, os ditos 7 passos, e nós fazemos uma avaliação intermédia que termina em fevereiro e uma avaliação final, então, onde nesta intermédia é muito importante as recomendações, a reorientação, e, portanto, estávamos nessa fase quando entramos neste confinamento e, portanto, estávamos mesmo na fase de dar feedback às escolas, e o nosso feedback é isto vai ser adaptado para o ano, as recomendações são para tomar em conta, este ano vamos simplificar, quem já fez um bom trabalho vai ser reconhecido, quem ainda fez pouco tem a oportunidade ainda de fazer uma série de atividades, não deixando ninguém para trás. Portanto, aí, essa loucura, nós neste momento temos 25 projetos abertos a que as escolas podem aderir. Há uns muito interessantes, por exemplo, o mais próximo agora vai ser o Mar Começa Aqui, que é a proposta de pinturas para ser pintado nas sarjetas. A pintura na sarjeta vai ser só em setembro, mas os desenhos vão para votação online no Facebook, no dia 20 de maio, o Dia Europeu do Mar. Portanto, apelo aí também ao pessoal para ir lá procurar e fazer likes nos mais interessantes. E, portanto, foi um pouco nessa sequência, muito contacto, muito telefonema, vários webinars com professores. Ainda, por exemplo, a semana passada fizemos um muito interessante sobre alimentação, em alguns projetos vamos buscar parceiros e especialistas. O da semana passada foi com o chefe António Loureiro, que é o padrinho dos ecocozinheiros, e que cozinhou ao vivo, aqui no Zoom, e transmitimos no YouTube, está disponível o vídeo, e depois tinha uma nutricionista a comentar e em diálogo com ele, foi muito interessante. Para a semana, ainda esta semana também vamos ter outra, sobre o sal, um alerta ao sal, e temos feito também esse tipo de encontros de formação. Tivemos um sobre herbicidas, ou a não utilização, gestão de espaços verdes sem herbicidas, que muito virado mais para as autarquias, e temos tido, pronto, divulgamos, inscrevem-se, participam. Tem sido uma das formas também, por um lado, apoiar e aproveitar que as pessoas estão em casa, porque normalmente estas sessões online já fazíamos, não é novidade, não é? Por isso também, se calhar, foi tão fácil adaptar-nos. Mas as pessoas nunca tinham tempo, estavam a dar aulas, tinham os miúdos atrás, os professores. Agora não, está tudo no escritório, é só clicar no link e, de certa maneira, isso é mais disponível. Em relação aos jovens repórteres, foi muito engraçado. É uma história um bocadinho diferente. Portanto, os nossos jovens repórteres, tiveste a oportunidade de conhecer, é um programa que os miúdos, quando conhecem bem, têm muita motivação e muita paixão por olhar o mundo de várias facetas, reportar, etc. E nós, a nível internacional, a rede, portanto, quer um, quer outro, são programas internacionais. A rede internacional tem lançado também muitos webinars sobre a fotografia, sobre trabalho de campo, vários temas. E ao divulgarmos isso aos nossos jovens, há alguém que diz: mas isso era giro, era nós reunirmos entre nós, os portugueses. E então começou uma série de conversas, é mesmo conversas, mas temos uma série de podcasts que fizemos dessas conversas, também podem depois ver.
em que fomos buscar jovens repórteres de há anos atrás que já estão na universidade, já acabaram curso, outros são mesmo mais novos, temos lá miúdos desde 11 anos a 30, portanto, fomos reunindo às quartas-feiras à noite, porque também é quando eles podiam, porque estavam com aulas online. Da primeira conversa... Reunindo neste formato. Sim, em Zoom, sim. Sim. Da primeira conversa foram surgindo temas e já depois fomos buscar, começámos a chamar especialistas. Portanto, o último vai ser amanhã e o tema é gaslighting, precisamente por causa da importância da comunicação. Voltamos outra vez ao foco da comunicação. A primeira reunião foi falar sobre fake news, a importância da comunicação na pandemia. Depois eles quiseram tratar temas como a questão do confinamento e o impacto psicológico. Houve uma miúda que é enfermeira, está no primeiro ano, pediu um professor para vir falar. Depois falámos de questões como a nova rota da seda, ou como, por exemplo, a questão da sustentabilidade local versus globalização. Tivemos 2 agricultores bio, tem mais que agricultores, têm projetos e que foi muito interessante a versão deles. Tivemos um biólogo que é famoso, deu outro dia uma entrevista com ele na SIC, que era nosso jovem repórter, percebe imenso de morcegos, aquele miúdo, eu chamo miúdo, mas ele já tem 30 e tal anos, mas conheci-o como miúdo, que veio e falar precisamente se a culpa disto é do morcego ou não é do morcego, e com isto tudo, os miúdos têm-se entusiasmado, têm feito muitas reportagens, já vamos ter uma distinção já ali em plataformas internacionais, porque os portugueses estão muito ativos, e aproveitam estas pessoas que trazemos à conversa para depois fazerem uma entrevista Zoom, para fazerem um questionário, e tem sido um bocado dessa maneira que os temos motivado e tem sido engraçado porque acabámos por rever jovens repórteres que já não víamos há imenso tempo e, como eles dizem, uma vez jovem repórter, para sempre jovem repórter. Portanto, então há um espírito de família que eles vão até contentes por voltar a encontrar-nos e agora estão todos cheios de pena porque já foi anunciado que amanhã vai ser o último. Isto é como no futebol, temos que sair quando estamos em alta. E olha, e na realidade, eu gostei muito do workshop que fiz com eles e, aliás, ainda há pouco estávamos a falar também, a ver se conseguimos fazer novamente um programa com os jovens repórteres para a Semana Europeia da Mobilidade este ano. Mas eu agora fico com esta curiosidade. Desse pessoal, algum acaba por dar em repórter mesmo? Sim, estão lá vários que estão em comunicação. Estou-me a lembrar de 2 que estão em comunicação social com uma paixão enorme, um em Coimbra, outro em Lisboa. O outro está em relações internacionais. Portanto, vieram muitos miúdos que já estão na universidade. Depois há outros que estão mais novitos e não sabem bem o que é que querem ser, não é? Há tudo. Temos biólogos, tínhamos 2 enfermeiras e é engraçado porque eles depois também já têm agora outra formação e sensibilidade para outras vertentes, que é isso que tentamos muito incutir com este projeto, é que a realidade não é preto e branco, devemos ver os vários pontos de vista, não é desconfiar, mas é estar atento, não é? Observar, ter a preocupação com fontes credíveis, tudo isso. E eles agora, pronto, já muitos deles que passaram por estas atividades, que é nas missões, de facto, que pomos isso mais em prática, vê-se que levaram isso para a vida e continuam agora já com mais competências, porque já estão na universidade, já acabaram, etc. Eu acho maneira que tem sido engraçado ao mesmo tempo. Tem sido engraçado, claro que isto é hiper cansativo, reuniões non-stop, dor de cabeça enorme às vezes, mas esta oportunidade de trabalharmos a partir de casa, mas com uma certa coordenação e organização, de facto, e também com alguma espontaneidade, tem criado novas oportunidades que vamos com certeza reajustar no futuro e também aproveitar essa experiência nesse sentido. E olha, e é nisso, deixa-me só fazer um comentário, então, que eu fiz a pergunta se alguns deles continuam, seguiram para repórteres mesmo, mas o mais importante na realidade é que tenho a certeza que praticamente todos eles seguiram foi para pessoas mais conscientes do ambiente e da necessidade de sermos sustentáveis, e isso é que é verdadeiramente importante. Agora, pegando aquilo que estavas a dizer agora, como é que vês a retoma
e antes de irmos para o mundo pós-Covid em geral, que também te quero perguntar, como é que vês a retoma desses vossos projetos? Pronto, já sabemos que estás preocupada com o evento do fim de setembro, mas achas que vamos ficar muito tempo em formatos destes? Vamos passar a ser mais híbridos? Como é que tu vês os vossos projetos físicos, presenciais? Como é que tu achas que vai ser a retoma disso? Bom, eu falei um pouco das escolas, por exemplo, com as autarquias a realidade foi um pouco diferente. Nós trabalhámos muito, também a vertente de formação online, muito importante, especialmente no caso das freguesias. Lançámos várias edições, mas uma sessão temática e foi imensa adesão e, portanto, isto também nos abre, de facto, com eles, outras possibilidades. Outro trabalho que fizemos foi divulgar as 1001 iniciativas, temos uma página dedicada a essa, que as nossas freguesias 21, portanto as freguesias que já são preocupadas com a questão da sustentabilidade, como é que elas, nesta época Covid, apoiaram as suas populações, as iniciativas, tudo isso. Como é que os projetos vão continuar? Eu sinceramente não estou preocupada, eles têm continuado, não há muito um antes e um depois, há um diferente, mas temos continuado, vamos continuar pronto, criando projetos, trabalhando na área da formação, que é um pouco aí principalmente, também desenvolvendo, por exemplo, isto dá-nos aqui, ainda esta semana tivemos uma continuidade de um projeto que estava interrompido, que é desenvolver uma app para a auditoria ambiental das escolas, portanto, temos também aproveitado para repensar projetos, desenvolvimento, no fundo, e eu acho que vai continuar, quer dizer, não haver um evento é um detalhe, interessa que as escolas sejam reconhecidas, se é ao vivo, se é virtual, se vai para o correio, interessa é não parar, e era isso que eu disse várias vezes nas sessões que estive online, tivemos muita reação. Já agora isto não é assim fácil. Muitos não queriam fazer mais nada. E então a bandeira não chega, então e agora ainda mais, aulas online. E os pais não têm recursos. Assim, olha, desculpe lá, olha, uma das propostas é analisar o lixo que fazem em casa. Não me diga que não tem esse recurso em casa. Pronto, depois ficavam sem argumentos, não é? E a ideia é, Sim. pelo menos, lançam aos vossos alunos, lançam à comunidade, veem o feedback que têm e depois dizem-nos. Agora, desistir à partida é que não, quer dizer, não pode ser considerada uma escola ecoescola, ou o que for, que no fundo tem esses princípios de sustentabilidade, que também é ambiental, social e etc., quando desistem à partida, portanto, e foi um bocadinho complicado, mas eu acho que as pessoas perceberam a mensagem e dizem, a escola não parou, nós também não paramos, e indo um pouco àquilo que perguntaste, o ambiente também não pode parar, porque acho que é cada vez mais importante. Nós vivemos numa bolha, não é? Durante este mês e meio, em que víamos os passarinhos na rua, o CO2 a diminuir, a qualidade do ar a melhorar. Agora já estamos todos a sair para a rua e isso já vai ser invertido, sem dúvida nenhuma. E depois há outros impactos, a retoma de combustíveis fósseis mais poluentes, que já foi dita, a questão do plástico de uso único e dos descartáveis, que é a loucura, não é? Há vários impactos e como alguém dizia, o ambiente deixou de estar na ordem do dia, portanto agora é a retoma da economia a qualquer custo, e eu penso que de facto há uma oportunidade para nós falarmos ainda mais alto sobre a economia verde, porque já que há que haver retoma e já que nada fica igual ao que era antes, já que nós percebemos que parando as coisas melhoram significativamente, então por que não usar essa experiência no bom sentido? A questão é que, como nós sabemos, o jogo internacional faz de política, faz de economia e nem sempre se faz das melhores decisões, não é? É Por isso verdade. vamos ver. E olha, e nada, deste mesmo deixa para te perguntar, agora em geral, o que é que tu achas que vai realmente mudar no mundo pós-Covid? Achas que vai mudar alguma coisa ou vamos voltar ao mesmo? Ao mesmo nunca será, não é? Para já, em termos geopolíticos, e há quem diga que um dos grandes problemas desta crise é que já não existe um líder mundial, já ninguém reconhece a liderança aos Estados Unidos, especialmente com um líder daqueles que é inqualificável por qualquer pessoa com bom senso, não é? E que por isso a China agora
está realmente com uma nova potência, com tudo o que isso implica e com tudo aquilo que desconhecemos. Eu estive lá há um ano, precisamente há um ano, e fiquei muito admirada. Uma coisa é nós ouvirmos, outra coisa é vermos. E, de facto, lembro-me quando eu andava na escola, a minha professora de Geografia falou-me num livro, Quando a China Despertar. E eu já estou farta de me lembrar disso, já despertou, já está mais que acordada e está aí. Portanto, acho que a nível da economia internacional e da geopolítica vai entrar a realpolitik, salve-se quem puder, infelizmente é o que eu penso, e novas forças, não é? A afirmarem-se. A Europa não sei se aguenta, se parte, e tudo isso, em termos depois de sustentabilidade, acho que é uma incógnita muito grande. De facto, nós todos queremos que isso não aconteça assim, queremos levar para a frente os princípios que defendemos há anos, mas não sei se as prioridades agora não vão mudar. As pessoas realmente perceberam, mas têm memória curta, especialmente se tudo voltar ao dito normal, que também não me parece que seja assim tão fácil, porque há quem diga que sem cura e sem vacina o tal normal não vai demorar muito. Mas também há quem diga que virão outros vírus e outras crises semelhantes, não é? Sim. A realidade é que nós sabemos que, por exemplo, a depleção da biodiversidade tem impacto nestas novas doenças, indubitavelmente. Sabemos que o homem, quando fica quieto, o planeta rejuvenesce, não é? E, portanto, é indubitável que devemos refletir sobre as tais mudanças que todos reconhecemos como necessárias, mas que ninguém tem coragem de as assumir, até como as questões das alterações climáticas, porque é mais fácil falar das dúvidas que meia dúzia deles têm do que as certezas que toda a comunidade científica tem, porque se calhar é mais incómodo, não é? De maneira que, não sei, sinceramente, eu não quero ser pessimista, sou sempre positiva, mas acho que não nos esperam um futuro para os nossos filhos e netos assim tão bom como pelo menos eu gostaria que fosse. A percepção que eu tenho, eu estava algo esperançoso durante a primeira fase da pandemia, porque me apercebi que as pessoas estavam mais atentas, mais a procurar melhores fontes de informação e, portanto, até um bocado a autossensibilizarem-se a estas necessidades de mudança de hábitos e de comportamentos e tornar-nos mais sustentáveis. Agora que, entretanto, cá em Portugal, pelo menos, já estamos a começar a sair, e noutros países até, não se percebendo bem porquê, porque os números não estão a baixar como os nossos, também estão a começa a ter algumas dúvidas que essa evolução de conhecimento se vai traduzir numa real evolução de comportamentos. Eu acho que as pessoas, acaba por ser um bocado um pau de dois bicos. As pessoas, sim, ok, foram buscar melhor informação, mas estão tão mortinhas para se mexer e para e por aí fora, que inclusivamente até os próprios políticos, que durante os governantes, e não estou a falar, agora já não estou a falar cá em particular, que durante uma fase sim tiveram um discurso que eu estava muito agradavelmente surpreendido. Neste momento já só falamos outra vez de economia, claro. Economia, e vai ser começa-me a parecer que vai ser a qualquer custo, não é? Sim. E a comunicação tem um papel muito importante nisso tudo, na maneira como nós vamos sentindo e até mudando de opinião e até achar bem, afinal, aquilo que eu vivi não foi bem, por isso é que vamos trazer este tema, nesta última reunião do gaslighting, porque às tantas ouvimos no início, durante 15 dias, fica em casa, não é? Agora desconfina, e o vírus existe em maior quantidade, os contaminados também, então o que é que mudou? Isto é tudo muito complicado em termos de perceber os impactos reais. Agora, em termos de sustentabilidade, pois, por exemplo, a bicicleta é mais procurada, porque é um bom meio de transporte individual que, em alternativa ao transporte público, e quem não pode ter carro, por exemplo. Já há uma série de pessoas que eu conheço que compraram bicicletas para não terem que se deslocar de autocarro. É pena que não seja a maioria, não é? Mas há aqui também novas oportunidades, como em tudo, não é?
Agora vamos ver se isso é só durante esta fase que há receio de contágio nos transportes públicos ou se isso depois se mantém, não é? Sim, é a memória curta também, não é? Nós temos memória curta depois. E, olha, eu acho que neste caso, eu ia perguntar, já falámos também do que é que acontecerá em termos de sustentabilidade ambientais, e quero-te perguntar se achas que isto vai ter algum reflexo na educação. E agora, esta pergunta era mais como é que vai-se retomar as escolas e tal, mas na realidade quero-te fazer uma pergunta mais importante, porque a educação é uma parte importantíssima disto tudo e eu acho que é o que tem falhado. Eu tenho quase a sensação de que temos andado há muitos anos a ser embrutecidos propositadamente, não fôssemos pensar e escolher melhores governantes e coisas assim do género. Achas que isto vai ter algum reflexo positivo na educação? Achas que vai-se começar finalmente, em vez de terem programas externos como o vosso e gente empenhada e associações, achas que vão passar a ser coisas mais curriculares, esta consciência? Eu não concordo muito com a tua visão e acho até um pouco injusta, sinceramente. De facto, a escola não anda ao ritmo da sociedade, é verdade. Nesse aspecto, isto também teve impacto positivo, para além de toda a dificuldade. É que pôs toda a gente a ter que aderir aos meios digitais e a ter que se adaptar e a ter que ser criativo e a ter que, às vezes com muito esforço. Há o exemplo daqueles professores que foram dar aula para o Alto Monte que não tinham rede e dão na bagageira do carro. Há imensas situações, há escolas que eu conheço que desmontaram a escola para pôr computadores em casa dos alunos todos. De facto, houve aqui um esforço enorme e é um bocadinho injusto dizermos que a escola... Agora, a escola também só faz... Eu não estava a falar da escola. Eu estava a falar da educação, do sistema escolar. Eu da escola tenho muito bons... Eu, ao contrário do que muita gente para aí diz, eu da escola e dos profissionais das escolas, eu tenho muito boas indicações e muito boa opinião. O problema é as ferramentas que lhes dão e os currículos que lhes dão para eles trabalharem. É verdade. Pronto, os currículos de facto estão parados há muito tempo. Houve aqui umas lavagens com cidadania, mas depois houve recuos, não é? Há os lobbies das disciplinas muito estáticas. O trabalhar a um nível de projeto, que é do fundo isso, a novas aprendizagens, as novas competências, ainda é muito desconhecido e também ainda se tem muito medo, não é? Porque depois voltamos no final do ano aos exames curriculares e então onde é que se avalia as tais competências. E há que, de facto, dar ainda uma grande volta nesse sentido, isso eu não tenho dúvida, porque, de facto, nós temos que criar jovens, e é isso que o Ecoescolas procura, mais do que ambiente e sustentabilidade. Como eu disse, é um programa de cidadania, de pôr as crianças e os jovens a pensar e a decidir. E temos, primeiro que tudo, que dar educação para que as pessoas tenham espírito crítico, saibam escolher, saibam distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa e não cliquem 500 vezes na falsa só porque tem um nome mais apelativo, porque estão a dar de ganhar, cada clique estão a contribuir para que isso se propague. Eu li 1000 e tal fake news por dia agora, com o Covid, e isso só termina, de facto, quando com a educação, acho, termina, ou é alterado, e nesse aspecto, sim, o nosso sistema, e não só o nosso, nós temos sempre de dizer que nós somos maus, e nós estamos numa rede internacional, 50 e tal países, e quando temos reuniões, de facto temos muito baixa autoestima, porque Portugal faz coisas espetaculares, mesmo sendo um país mais pequeno, mas, portanto, os problemas, isto só para dizer que não são só nossos em Portugal, são em muitos países do mundo e felizmente ainda já estamos à frente de muita gente. Agora, que há que mudar, que há que ser um ensino mais baseado no aluno, focado no aluno, até porque o aluno hoje tem acesso à informação completamente diferente e há que saber gerir isso, não é? Não é que eles tenham que aprender uma lista de coisas, eles têm que aprender a ter espírito crítico, selecionar, saber o que é válido e não é válido, e isso é uma aprendizagem ao longo da vida, não é? Portanto, para depois termos exatamente cidadãos mais esclarecidos e que não voltem Bolsonaro e Trump. Peço desculpa de dizer, mas eu não resisto. Há que chamar os bois pelos nomes sem querer ofender os bois. Sim. Olha, a propósito do que estavas a dizer, eu gostava muito de uma frase que o professor José Armando Saraiva costumava dizer, que é: a função principal do professor não é ensinar a aprender.
Exatamente. É dar as ferramentas e o espírito crítico e por aí fora. E ele dava um exemplo de ter dado um 20 a um aluno que tinha discordado completamente com a matéria que ele tinha dado, mas de uma maneira sustentada. Exatamente, de uma maneira sustentada, inteligente, e pronto, e tinha uma opinião diferente e levou 20. E isso, sim, porque o que é verdade hoje, amanhã não é, e portanto o que tens é que desenvolver essa competência de estar sempre atento, a aprender, ter espírito crítico e o ensinar nunca termina e o aprender também não é? E por isso não é uma lista, uma checklist para ser avaliada no teste, tem que mudar um bocado todo este paradigma. Tentou-se com a cidadania, de facto, portanto daí eu estar a dizer que era um bocadinho injusto. Houve algumas tentativas, mas de facto está muito aquém. Mas vamos ter esperança que isto vai melhorar. Olha, nem de propósito, para acabarmos, e nessa nota, o que é que tu achas que podemos, e mais do que podemos, o que é que achas que devemos fazer para melhorar o novo mundo que vem aí? Para que seja melhor que o anterior? Assim, o mundo é o mesmo, não é? O mundo, eu costumo dizer, quando estava na escola, tinha a minha atividade de educação ambiental, costumo dizer que quando nasceu o meu primeiro filho, a formação já cá estava, mas a parte mais emotiva, porque aquela coisa de deixar um mundo melhor, pelo menos igual aos nossos filhos, fazia todo sentido, porque aquilo que herdámos dos nossos pais. E depois criámos um grupo que se chamava Grupo Gaia. Gaia é Terra, e com a ideia de que Gaia continuará sempre, ou seja, a Terra continuará sempre, de uma forma ou de outra. Portanto, nós só estamos numa das 1001 mudanças, crises, com muito impacto para os humanos, é certo, mas para a natureza nem por isso. A glaciação foi muito pior, não é? Portanto, eu não acho que haja um mundo antes e um depois. Há, de facto, vivemos uma crise, como se viveu a gripe espanhola, que nós não recordamos que não a vivemos, mas terá sido terrível também. E se isso servir para nós repensarmos, por exemplo, que somos muito mais sustentáveis se dependermos menos de tudo o que vem do exterior, valorizar o que é local, que tem menos impacto e tem mais qualidade e defende também o pequeno, Small is Beautiful, não é? Também do Schumacher. Se isso servir para isso, acho que já teve um impacto positivo para além de todo o impacto terrível que esta pandemia tem tido. Se realmente esquecermos isso rapidamente e voltarmos ao consumismo em massa e a descartar ainda mais alegremente os plásticos para o mar e tudo isso, na realidade não serviu de nada. Portanto, não sei se há um mundo diferente. Acho que o que tem que ser diferente é sempre a atitude das pessoas e vamos ter esperança, e é esse o nosso trabalho, tentar acordar e abanar um bocado as pessoas que é preciso ser conscientes de que os comportamentos individuais têm importância, não só no pequenino próximo, mas também porque somos nós que votamos, somos nós que optamos por determinadas fontes de informação, etc. E os comportamentos individuais têm nesse sentido. E agora então com as praias, com o que se avizinha nas praias é mais do que evidente. Não sei como é que vão policiar tanta praia em Portugal, mas se as pessoas não forem conscientes, não há polícia que chegue, portanto não vai ser uma prova de fogo, acho eu, este verão, para esse tal civismo e consciência, se é que os portugueses também a têm, e alguns políticos dizem que sim, e então o mundo pode ser melhor se ganharmos nesse aspecto, acho eu. Uma excelente nota para trabalhar, para acabar, queria dizer. Fica o recado para procurem online a ABA e as ecoescolas, participem na atividade do próximo sábado, que é sobre a água. Muito obrigado, Margarida, e vamos conversar. Obrigada, eu gostei muito. Então vá, adeus. Entretanto, além disso, além de procurar a ABA e as ecoescolas, veja-nos nas páginas do Facebook do E-Conversas, da Ecomundo Portugal, da TV Amadora, do YouTube da TV Amadora, em tvamadora.com e ainda no Instagram da E-Conversas. Sempre de segunda à quinta, sempre enquanto durar, de segunda à quinta às 11 da manhã. Fique saudável e aproveite também para repensar.